Bom dia, crianças, tudo bem? Um grande beijo para vocês, tá legal? Vamos para mais uma aula. Bom, a nossa aula de hoje vocês irão utilizar o livro de matemática as páginas 187 até 189, o livro de língua portuguesa 292 e 293 e o caderno de língua portuguesa também para a gente poder estar fixando aí um pouquinho mais os assuntos, tá legal? Bom, então primeiro vamos à matemática, ok? O que o assunto de matemática nos traz aí? Redução de frações ao mesmo denominador. Então, em alguns momentos a tia Aline vai utilizar o livro, em outros momentos a tia Aline vai para o quadro, tá legal? Então vamos lá, redução de frações ao mesmo denominador. E aí tem uma menina aí pensando, né, no livro de vocês, como faço para deixar as frações 2/3 e 1/4 com o mesmo denominador? Então ela está pensando em como ela irá fazer para deixar essa fração aqui e essa fração aqui com o mesmo denominador. Porque se vocês observarem, esse aqui tem o denominador 3 e esse aqui tem o denominador 4. Os denominadores estão diferentes. E aí ela pensa em quê? Como ela vai fazer para colocar essas frações com o mesmo denominador? Aqui ficaria igual aqui, ok? E aí tem duas imagens aí, 2/3 e 1/4, né? 2/3 aqui porque eu tenho 3 partes, né? Que é o que denomina, e 2 partes que foram utilizadas. Aqui 1/4. Eu tenho 4 partes, né? Que é a quantidade de partes que denomina, e uma parte porque foi a parte utilizada, certo? Para reduzir as frações 2/3 e 1/4 ao mesmo denominador, de 2 modos. Então, assim, o livro nos traz 2 formas aí da gente colocar essas 2 frações com o mesmo denominador, ok? Então, vamos lá, vamos à primeira aqui. Obter frações equivalentes, lembram das frações equivalentes? Lembram? Aquelas que podem ter a numeração, a fração, ela pode ser diferente, né? Mas com a mesma quantidade aí de partes aí sendo utilizada. Obter frações equivalentes a 2/3 e a 1/4 e verificar quais possuem o mesmo denominador. E aí, isso aqui que a tia Aline colocou no quadro, vocês têm onde? Vocês têm aqui no livro de vocês, ok? Isso tudo aqui tem no livro. Então, o primeiro é o seguinte, ó. Aí o livro colocou aqui 2/3, né? Esse 2/3 aqui simboliza quem? Essa primeira fração aqui, ok? Então, primeiro ele fez de 2/3, depois ele fez de 1/4. Mas primeiro vamos a de 1/3. 2/3 aqui igual a 4/6. Como é que ele chegou a esse resultado aqui de 4/6? Lembram que lá naquelas frações equivalentes nós utilizávamos a parte de multiplicação e de divisão? Então aqui ele utilizou o quê? Ele utilizou a multiplicação. E aí, só para relembrar, o mesmo número que você for multiplicar o numerador, você precisa multiplicar quem? O denominador, ok? E aí você vai fazendo o quê? Algumas multiplicações, certo? Então aqui, como deu 4 aqui, o que ele utilizou aqui? Ele multiplicou quem? Ele multiplicou 2, ele multiplicou 2 vezes 2, deu 4. E aqui ele também utilizou quem? O 2, né? Porque o mesmo número que eu utilizo para multiplicar o numerador, eu utilizo para multiplicar o denominador. 3 vezes 2, deu 6, certo? E aí, crianças, deixa eu tirar o óculos aí. E aí, como é que chegou esse resultado aqui, 6/9? Então, olha só, a gente pega a fração inicial, né, bota para cá, porque a gente tem que dar continuação sempre com a mesma fração, certo? 2/3. Então, e aqui eu vou multiplicar por quem? Por 3. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, porque é o mesmo número que eu tenho que multiplicar, o numerador e o denominador. 3 vezes 3, 9, né? Porque eu jogo a fração para cá, certo? E aí aqui a mesma coisa. Como é que o livro chegou a esse resultado aqui? 4/12. A mesma coisa. Você vai jogar a fração inicial para cá e aqui você vai multiplicar por quem? Por 4. Opa, cadê que tia Aline aqui? Ah, isso aqui. Você vai multiplicar por 4, ok? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12, ok? Então, você vai dando continuação. Aqui é a mesma coisa, ó. Trago para cá, só que aqui eu vou multiplicar por 5, certo? Aqui ele multiplicou por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes... Opa!
3 vezes 5, 15, ok? Então, por isso que o livro foi chegando a esses resultados aí, ok? Por isso que tem esse monte de numerozinho. Por que ele colocou essa reticência aqui? Porque pode ocorrer o quê? Uma continuação aí, tá legal? E aí depois ele fez de quem? Ele fez de 1/4. A mesma coisa que nós fizemos aqui, iremos fazer na parte de baixo, certo? E aqui ele vai o quê? Multiplicar também por 2. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2 deu 8, certo? Como é que ele chegou a esse resultado aqui de 3/12? A mesma coisa. Jogou essa fração para cá, certo? E multiplicou por quem? Por 3. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12, ok? A mesma coisa aqui, ó, do 12. Ele puxou a fração inicial, essa fração aqui de 1/4, e aí multiplicou por quem? Por 4. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4 deu 16. Ficou um pouquinho emboladinho aqui, mas está dando para entender, né? A mesma coisa aqui, 5. Ele puxou a fração inicial novamente, né? Que é 1/4. E aí multiplicou por quem aqui? Por 5 também. 5 embaixo e 5 em cima. Então, 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20. Por isso que ele chegou a esses resultados, tá legal? Olhem com bastante cuidado isso aí. E aí percebam que Tia Aline sinalizou aqui 8/12 e 3/12. Por quê? Porque se vocês observarem, aqui eu tenho o denominador 12 e aqui eu também tenho o denominador 12. E o que a gente quer fazer? A redução de frações com o mesmo denominador. E aí aqui eu coloquei o seguinte, que é o que vocês têm no livro. 2/3 é igual a 8/12. Porque, ó, o 2/3, que é essa primeira fração aqui, tá? Que nós estamos vendo, 8/12. Porque olha aqui, ó, essa fração aqui está com o mesmo denominador que a de baixo de 1/4, que é a outra fração, ó, da qual a gente fez a mesma formulazinha, obteve o quê? 3/12. Então, são as duas frações com o mesmo quê? Com o mesmo denominador, ok? Tá? Então, assim, prestem bastante atenção, façam com bastante cuidado isso aqui, tá? Porque, assim, não é complicado, tem que ter muita atenção, tá? E aí, dando continuação, a gente tem uma outra etapa aí, um outro item aí. Encontrar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, isso aí você já conhece, dos denominadores. Neste caso, 3 e 4, e depois obter as frações equivalentes com denominador igual ao MMC obtido. E aí ele deu o seguinte aí, o primeiro passo aí dessa outra situação aí para a gente poder reduzir aí a fração ao mesmo denominador. Então ele colocou assim, escrevamos os múltiplos 3 e 4 para obter o MMC deles. Então foi isso aqui que a Tia Aline colocou, isso aqui vocês já sabem fazer, ó. Então eu coloquei aqui, MMC, né? Menor múltiplo comum. Então eu coloquei os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Porque os múltiplos, dependendo do número, eu vou, no caso aqui é de 3, então eu vou de 3 em 3, né? A tabuadinha de 3. Coloquei reticências porque os múltiplos, eles são infinitos. Lembram disso? E aqui embaixo os múltiplos de quem? De 4. Preciso sempre começar pelo 0. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. E assim sucessivamente, porque os múltiplos são infinitos. E aí eu preciso descobrir qual é o menor múltiplo comum de 3 e de 4. Quem é o menor múltiplo comum? É o 12, né? Porque eu tenho 12 em cima, no 3 e tenho o 12 também como múltiplo de 4. Então o menor número, né? O menor múltiplo que tem entre esses dois é o 12. Então, para nós descobrirmos aí, o primeiro passo aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer o MMC dos números do qual ele está pedindo. E no caso de 3 e 4, deu 12. E aí na segunda parte que a Tia Aline colocou aqui, já vem o quê? Já vem umas formulazinhas que o livro traz para vocês. Tá legal? E aí na parte de trás, tá? Já tem a segunda etapa, que foi essa aqui que a Tia Aline colocou no quadro, ó. Segunda etapa. Dividimos o denominador comum, né? Qual foi o denominador comum? 12, não é isso? Dividimos o denominador comum obtido pelo denominador inicial de cada fração. E aí ele colocou assim, denominador 2/3, que é o que a gente tem aí no livro, e depois denominador inicial 1/4. Aqui a Tia Aline esqueceu de colocar a palavra inicial, tá? 1/4. E aí o que ele fez aqui? Ele colocou o 12, por que o 12 aqui? Porque o 12 foi o resultado do MMC dos dois números. Então ele colocou o 12 e dividiu
por 3. Esse 3 aqui quem é? É o 3 do denominador, ok? Então, ele dividiu 12 por 3, deu 4. Então, esse aqui já é um resultado. E aí, depois, ele também fez com quem? Com 1/4. Ele fez também com 1/4, a mesma formulazinha. 12 aqui, por que esse 12? Porque foi o resultado do MMC, dividido por 4. Que 4 é esse? É o 4 do denominador, como ele pede aqui, ó, denominador inicial, denominador. Então, ele dividiu 12 dividido por 4, deu 3. Então, essa é a segunda etapa, ok? Na terceira etapa, como mostra o livro aqui de vocês, vem assim, multiplicamos o resultado obtido. Então, a gente obteve aqui o resultado 4 de uma fração e também conseguimos obter o quê? O resultado 3 da outra fração, certo? Da outra divisão. Multiplicamos o resultado obtido no passo anterior pelo numerador e pelo denominador da fração correspondente. E aí, o que o livro fez aqui? O que ele fez aqui na terceira fórmula aqui? 2/3, né? Porque os 2/3 é o quê? É a primeira fração, certo? 2/3. E aí, ele multiplicou por quem? Ele multiplicou por 4. Por quê? Porque 4 foi o resultado da primeira fração aqui dessa questão anterior da qual nós fizemos. Então, 2 vezes 4 deu 8. 3 vezes 4 deu 2. Então, o primeiro resultado é 8/12. Na segunda, de 1/4, né? 1/4 porque a outra fração é igual, né? Ele fez o que aqui? Ele multiplicou por quem? Por 3. Por que ele multiplicou por 3? Porque foi o resultado desse denominador aqui inicial, dessa questão inicial aqui da fração. E aí ele multiplicou 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12. Porque o mesmo número que eu multiplico o numerador, eu multiplico o denominador. E aí ele colocou o seguinte, as frações equivalentes a 2/3 e 1/4, reduzidas ao menor denominador comum, são 8/12, né? E 3/12. Ó, reparem que conseguimos reduzir ao mesmo denominador comum. Todas as duas frações ficaram com o denominador 12. E aí também tem uma outra forma possível de reduzir as frações, como o livro mostra aqui. Já uma outra situação. Também é possível reduzir as frações ao mesmo denominador pelo modo prático. Esse aqui é tranquilo também. Veja, por exemplo, como reduzir ao menor denominador comum as frações 2/5 e 3/8, determinando primeiro o MMC de 5 e 9. Então, o que eu coloquei no livro, o que tem no livro eu coloquei aqui. Então, vamos reduzir isso aqui ao menor, né, número com denominadores iguais. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, vamos fazer o MMC, ó. Lembra daquela parte da fatoração que vocês já aprenderam a fazer isso? Então a gente vai pegar as partes dos denominadores, que foi 5 e 8, e aí a Tia Aline colocou aqui, ó, 5 e 8, certo? E aí a gente passa um traço e começa a fazer o quê? A fatoração, certo? E aí eu tenho o número 5 e 8. Qual é o menor número divisível aqui que dá para dividir 5 ou 8? Bom, 5 não dá para dividir por 2, né? Mas 8 dá para dividir. Então eu começo com 2, porque o 2 é divisível por 8. E aí eu começo o quê? A fazer a divisão, né? 5 dividido por 2 não dá, então eu repito, 5. 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? E aí a mesma coisa. Qual é o menor número aqui que eu tenho como dividir? O 4 e o 5 é o 2, né? Porque o 2 dá para dividir, o 4 dá para dividir 2. Então, 2 dividido por 5 não dá, então eu vou repetir. 4 dividido por 2 dá 2. E aí a mesma coisa, o número divisível aqui seria 2. 2 dividido por 5 não dá, repito 5. 2 dividido por 2 deu 1, certo? E aí, termino aqui a minha... Aí aqui agora, no caso, é o 5, né? Porque o 2 não tem como dividir, o 3 também não, o 4 não. Então, tem que ser o número 5 para dar para dividir. 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí, eu obtive todo esse total aqui. O que eu faço agora? Boto lá o MMC de 5 e 8, que foi o que eu fiz. E aí, pego essa parte aqui todinha, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Tudo isso aqui vocês já fizeram. E aí, faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MMC de 5 e 8 será quanto? 40. E aí, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma fórmula para ser feita. Primeiro, o que eu faço é de quem? De 2/5, né? A primeira fração, que é essa aqui.
que eu tenho na minha fórmula? Abro parêntese, coloco 40 aqui. Esse 40 é de onde? Esse 40 é do resultado do MMC. É a fórmula, tá, pessoal? 40 dividido por quem? Por 5. 5 é da onde, Tia Aline? 5 é do denominador. E aí, fecha o parênteses. Vezes, que é a multiplicação, vezes 2. Esse 2 é de onde, Tia Aline? Esse 2 é do numerador, ok? Passo um traço e coloco o denominador 40. Então, esse é a primeira fórmula. E aí eu faço o quê? Eu faço a minha continha. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 2, 16, ok? E aqui eu repito quem? Eu repito o MMC 40 que deu. Então, essa primeira parte aqui, eu já consegui obter o resultado, 16/40, certo? Agora eu vou para a segunda. É a mesma coisa. 3/8 é a outra fração. Abro parêntese, 40 dividido por 8. De onde esse 40, Tia Aline? É do MMC. Dividido, porque também é da fórmula, por 8. Esse 8 é de onde, Tia Aline? É do denominador. Fecho parêntese vezes 3. Esse 3 é de onde? É do numerador, ok? Passo um traço e coloco o 40 como denominador, porque foi o resultado também do MMC. Eu repito o MMC 2 vezes, tanto para o início da fórmula, tanto na parte do numerador como do denominador. E aí eu faço o quê? Faço uma divisão aqui, 40 dividido por 8, certo? Que vai dar... Ih, deu um branco, 5, né, Tia Aline? 5, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, 15, certo? E aqui eu repito quem? Eu repito o denominador, ok? E aí eu consegui também o quê? Obter as duas frações reduzidas com os mesmos denominadores, tá legal? Essa fórmula é muito legal de se fazer, tá? Eu gosto. Bom, e aí nós temos 2 exercícios, tá? Na página 189. Temos o número 1, que é reduz as frações ao mesmo denominador comum, determinando as frações equivalentes, tá? Essa situação aqui do número 1 é esse exercício aqui que vocês vão fazer, tá legal? É dessa forma aqui que ele quer, tá? E na questão 2, reduz as frações ao menor denominador comum, encontrando o MMC. Esse outro exercício aqui, vocês podem estar utilizando essa forma aqui, tá? Do método prático, porque eu acho que é mais simples para vocês estarem fazendo do que essa aqui, tá? Essa aqui vocês já vão direto no MMC, tá legal? Ou então, se vocês também quiserem fazer por essa, fiquem à vontade, mas eu acho que esse método prático aqui para vocês é mais tranquilo, tá legal? Bom, então essa aqui é a nossa matemática de hoje. Agora iremos para o livro de língua portuguesa, página 292, tá? Estudo da língua, gramática, frase e oração. A gente tem um hábito, às vezes, de que, tipo assim, escreve uma frase, tudo a gente fala que é frase, né? E na língua portuguesa existem uns diferenciais aí em determinadas situações, entre frase e oração. Releia este trecho do texto. Vocês e a reciclagem de papel. No dia seguinte, seu papel reciclado estará pronto. E aí vocês observem que esse estará aí está o quê? Sublinhado e abaixo tem uma palavrinha o quê? Verbo, né? Porque estará é um verbo. E aí tem um monte de papéis aí, né? Reciclados. A frase acima é uma oração. E aí embaixo vem assim, frase e oração. Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que apresentam um sentido completo. Oração é a frase ou parte de uma frase que se organiza a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Locução a gente vai ver numa próxima aula, tá legal? E aí as frases podem ser de duas formas. Elas podem ser nominal e verbal. A frase nominal não possui verbo, certo? Ou seja, quando você pronuncia, como o livro mesmo disse, né? A frase ela pode ter uma ou mais palavras, certo? Desde que tenha um entendimento, né? Mas ela não precisa ter de várias palavras. Se eu digo assim, socorro, é uma frase, certo? É uma frase sem verbo. Porque só existe uma palavra nessa frase. Mas essa frase não teve entendimento? Você não está entendendo que alguém está precisando de socorro? Então, né? Então não precisa exatamente ter o quê? Ter várias palavras,
certo? E essa, no caso, é uma frase o quê? Nominal. Por quê? Porque não existe verbo. Se eu falo silêncio, né? Na sala de aula, a tia Aline falava muito isso, né? Silêncio! Silêncio, turma! Não falava muito disso? Então, é o quê? Uma frase o quê? Nominal. Por quê? Porque não possui verbo, ok? E a frase verbal, que tem verbo? Nesse caso, a frase é chamada de oração. Bianca nadou muito na aula de natação. E aí vocês podem observar que existe aí em negrito, né, em destaque, a palavra o quê? Nadou. Nadou é do verbo o quê? Do verbo nadar, né? Então, se tem um verbo, né, é uma frase verbal, sendo que nesse caso essa frase ela é chamada de oração, por possuir o quê? Possuir um verbo, ok? Bom, e aí na página 293 tem um exercício muito tranquilo também para vocês estarem assinalando aí o número 1, que ele é bem extenso, né? Vão ler aí, vão assinalar aí abaixo as frases que não têm orações, certo? No número 2 vocês vão sublinhar e vão escrever nos quadrinhos abaixo aí a numeração, a quantidade, né, de verbos que existe em cada frase, tá? São assim, são 2 exercícios bem light, vamos dizer assim, bem tranquilos. Então assim, leiam com bastante atenção, tanto o português como o livro também de matemática, tá? Os assuntos são bem importantes, tá? Precisa também de uma leitura antes de começar a realizar as atividades. Além do livro de matemática e do livro de matemática e do livro de língua portuguesa, a tia Aline também vai estar postando um linkzinho para vocês estarem copiando no caderno de língua portuguesa de vocês, tá legal? Qualquer coisa estão online, o tempo da aula todo, para vocês tirarem as dúvidas da aula de hoje, tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.